Estou, como sempre, 1 ou 2 horas atrasado. O pastor se levantou e disse: agora quero apresentar a todos o tardio Sr. Branham. Bem, tenho muito o que fazer, então eu me atraso de vez em quando, mas desta vez não pude evitar. Desta vez a causa foi o clima. Posso culpar o clima e me justificar. Tive de adiar um pouquinho, irmão Rose. Bom dia, irmã Rose. E estou feliz por ter esta manhã aqui o irmão Rose e a irmã Rose e o irmão Sherritt e muitos irmãos. Vocês, ótimas pessoas aí. Ouvi isso, alguém me disse. Quando chove em Phoenix, todos ficam na cama. Tal é a mudança, vocês sabem. Um dia destes, vou ter uma refeição grátis. Dizem-me que se pode comer de graça todos os dias em que o sol não brilha. Vou observar hoje, fazê-los pagar por isso. Estava pregando ontem à noite em uma igreja, realmente não me lembro do nome. E assim, tivemos grande proveito ontem à noite no culto. E na igreja do irmão Outlaw e em Tempe, e estamos aproveitando muito este companheirismo. E estou esperando me encontrar com todos estes irmãos ministros na convenção. Assim, teremos tempo para relaxar, irmão Rose, e conversar uns com os outros. E é para isso que venho, é para ter companheirismo. E tivemos olhando em nossa programação e vendo tantos lugares. Mas achei que esta era a melhor oportunidade, pois tenho como me encontrar com diversos deles, vê-los e compartilhar. Às vezes, na pregação, todo ministro é incompreendido de uma forma ou de outra. Muitas vezes as pessoas pegam algo que você diz e meio que inclinam um pouco para favorecê-las, então o dizem assim. E então a próxima pega, inclina um pouco mais. De repente está tudo fora. Assim nós, muitas vezes, ao pregar, sou severo com as denominações e organizações e tal. Às vezes as pessoas dizem, então, o irmão Branham é contra a organização. Está errado, não sou contra a organização. Mas tantas vezes as pessoas dependem dessa organização, vejam, e colocam todas as suas esperanças nisso, em vez de em Cristo. Querem ver quantos membros conseguem levar a essa organização. Agora, isso é muito bom. Está bem, acho que toda organização deve ter todo membro que puder. Isso é muito bom. Mas quando chegam a aceitar os não convertidos e dar mais importância a isso do que a ênfase do Espírito Santo, como o irmão Rose dizia aqui há pouco e tal, então levam as pessoas a pensar, nós pertencemos a isto e pertencemos àquilo, afinal, todos pertencemos a Deus, entendem? Agora, se eu visse um homem descendo o rio num barco, e moro perto de um rio em Indiana, o rio Ohio, e estou bem perto das corredeiras. É um lugar muito traiçoeiro, aquelas corredeiras, pois vai se acidentar bem rápido. Se passar por aquelas corredeiras, não há barco que possa atravessá-las, pois é tal, uns 12 ou 15 metros de queda. E então forma-se grande turbulência no fundo que bate na rocha, o leito rochoso ali. E acho que as ondas com espuma jorram ao pé das corredeiras a 12 metros de altura. Vejam, onde caem e sobem de novo. E então vão rolando assim e descem por um grande escoadouro que tem uns 18 ou 20 metros de profundidade. E forma um redemoinho aí que faz com que ela gire para este lado e saia e desça por um canal. Simplesmente não há como sobreviver. Vejam, um homem desceu aqui há algum tempo com um colete salva-vidas. Eles só viram quando ele caiu assim. Até aquele colete salva-vidas, aquela corrente terrível, o levou para baixo e nunca o encontraram. Nunca souberam o que lhe aconteceu. Ele ficou preso lá nas rochas ou bordas, talvez uns 2 ou 3 quilômetros em volta assim, e sem condições de sobreviver. E se eu visse alguém descendo o rio no barquinho, sentado lá, lendo, indo assim, eu começaria a gritar para ele, saia desse barco.
Esse barco não conseguirá passar por essas ondas. Agora, não é que eu tenha algo contra esse homem, mesmo que tenha de gritar para ele e falar duro com ele. Não é que eu tenha algo contra o homem. Eu amo o homem, mas sei que ele vai se acidentar. É por isso que grito para ele, porque ele não é... É porque eu amo. É o motivo de eu gritar. Se não me importasse, dissesse, bem, já vai tarde. Continuaria assim, vejam, se não me importasse com ele. Mas o motivo de eu dizer essas coisas é porque sou zeloso da igreja. Eu sou zeloso da igreja de Deus. E eu detesto vê-la ficando com mentalidade organizacional. E conheço essa tendência, que é assim que toda a igreja se chocou contra as rochas, exatamente assim, através dessa tendência organizacional. Pensem no reavivamento, no tempo dos luteranos, vejam para onde foi. E assim que chega a isso, nunca mais se levanta. Os luteranos nunca mais voltaram. Vejam os metodistas de Wesley, nunca mais voltaram. Vejam os peregrinos da santidade, nazarenos, todos os demais, batistas, presbiterianos. Eles têm um reavivamento e então algum homem se levanta com o poder de Deus sobre si. Ele começa um movimento no Espírito. Então, assim que esse homem parte, forma uma organização a partir dali, como o Instituto Bíblico Moody. Ótimo lugar, mas nunca será como Moody o tinha. Estão vendo? E as coisas que Moody defendia estão a 1 milhão de quilômetros disso. Então, aí está. E agora, é tudo intelectual, pois Moody as tinha no Espírito. Vejam. E assim vê-se isso nessas coisas. Agora, quando comecei e vim aqui a Phoenix anos atrás, no movimento pentecostal, tive a oportunidade de fundar uma organização, eu mesmo. Os irmãos da Chuva Serôdia vieram a mim e disseram, é isso, vamos começar. Ora, seremos maiores do que todas as demais. Eu disse, misericórdia, não é isso, não é isso, irmãos. Vocês estão a 1 milhão de quilômetros do caminho. Deus nunca a abençoará. Leiam sua história, leiam a Bíblia. Nunca haverá outra organização que disso, que venha disso. Isso mesmo. Isso se organizará e está na condição de Laodiceia agora. Mas vou lhe dizer, irmão, não há mais organizações abençoadas por Deus para se levantarem. Não haverá nada disso. Estamos na vinda do Senhor, está vendo? E Deus tirará o remanescente deste grande movimento ecumênico que está acontecendo agora para a noiva. Mas não haverá mais nada a se organizar espiritualmente, entendem? Está terminado. Quando vejo meus irmãos, preciosos irmãos, inclinando-se nessa direção, então proclamo isso com tudo o que tenho. E às vezes os irmãos dizem, bem, o irmão Branham está contra nós, está errado. Ora, isso é a coisa mais distante da minha mente, é estar contra alguém. Eu sou a favor de vocês, sou seu irmão, vejam, e estou fazendo o melhor que posso. E é por isso que nunca me uni a qualquer organização para poder ficar na brecha e dizer, irmão, não é assim. Eles dizem, pertencemos às assembleias, e isso é maravilhoso. As Assembleias de Deus têm sido uma tremenda bênção para mim. Somos da Quadrangular. Bem, vejam que bênção eles têm sido para mim. Somos da Nome de Jesus. Vejam que bênção eles têm sido para mim. Somos estes, aqueles, seja como for, são todos bênçãos. Eles são o povo de Deus, estão vendo? E o povo de Deus está em tudo isso. E quando começamos a nos unir dizendo, somos um pouco melhores aqui do que a Igreja de Deus. Vejam, ou somos um pouco melhores do que a Quadrangular, ou a Nome de Jesus, ou algo assim. Quando somos apenas podemos discordar um pouco em ideias. Fomos todos jantar hoje, todos comemos tortas diferentes, mas estávamos comendo torta do mesmo jeito. Vejam, essa é a ideia. Assim, a ideia disso é se pudermos ver nosso companheirismo. Portanto, não se inclinem para a organização, inclinem-se para o Calvário. Vocês ficam mortos para essas outras coisas, estão vendo? E deixe-me dizer isto enquanto está na minha mente. Creio que a organização desempenhou um bom papel, pois muitas vezes, irmãos, por mais que detestemos pensar, tem surgido coisas entre nós e coisas assim que são heresias. E as pessoas pegam essas heresias e dispersam o povo em qualquer direção. E um grupo de irmãos se reúne o que quero dizer é que saem como fizeram nos dias primitivos e todos os tipos de coisas.
E ainda temos tudo isso hoje, vejam, ainda em movimento. E um povo que pode se unir. O verdadeiro quadro do Pentecostes, na minha opinião, quando se trata de organização, é a igreja Irmão Petrus, a igreja de Filadélfia, na Suécia. Agora, eles não se importam com que tipo de doutrina se tenha, contanto que seja bíblica. Se quiser ver desta forma, daquela forma, ou qualquer coisa, contanto que tenha companheirismo e viva uma vida realmente santa e pura, aí está, isso é bom. E se quiser dizer que Jesus virá num cavalo branco, e o outro disser que virá numa nuvem branca, esperem por ele assim, sigam em frente, contanto que vivam uma vida boa e limpa, e tenham companheirismo. É assim que se faz, é isso. Bem, agora, esse é um dos motivos, amigos, de eu estar com este grupo dos homens de negócios, porque sei que há muitas coisas aí que devem ser endireitadas, mas é o melhor que temos. Sim, isso mesmo, sim. Há muitas coisas que terei de dizer, e vocês, os irmãos aqui, podem lhe contar. Eu nunca uso de meias palavras com eles. Estou aqui como servo de Deus para dizer a verdade, e tenho de responder por isso. Isso mesmo. O irmão Rose disse, é por isso que gostamos do irmão. Bem, não podemos, nós temos de ficar com esta palavra, estão vendo? Faz pouco, acho que estive no exterior ou na ilha ano passado e tiveram uma reunião e alguns dos irmãos estavam se gabando nesta grande reunião em que tinham homens de negócios de todo o país. E estavam falando sobre, eu tinha um comércio na esquina, meu negócio não estava bem e passava por grandes dificuldades. E de repente eu recebi Cristo agora tenho tudo. Agora isso é bom, somos gratos por isso, isso é bom. Mas prosperidade nem sempre significa Cristo. Isso, vejam, e temos de vigiar isso. Agora, isso é bom, estão vendo? Eu nada contra isso, mas eu, de certo modo, repreendi os irmãos aquela noite. Fomos ao hotel onde um grupo de nós estava hospedado, e o irmão Shakarian e todos nós, e eu disse, irmãos, vou lhes dizer, eu acho que vocês, irmãos, são o melhor grupo de homens que já conheci na vida, mas, a questão é... não pertenço a nenhuma organização, mas pertenço a esse companheirismo. Levo um cartão de companheirismo com eles, o único cartão que levo, pois representa todas as organizações, vejam. E é disso que gosto, é para isso que estou me esforçando. Mas, o que me preocupa é que vocês, irmãos, diante daqueles homens lá, que são 1000 vezes mais prósperos do que vocês, e então tentando lhes dizer que Cristo é prosperidade, nunca tentem lhes vender isso. Estão vendo? Nunca tentem se comparar com o mundo. Que o mundo venha para o nosso terreno. Não vão vocês para o terreno deles. Estão vendo? Estão vendo? Se forem para o terreno deles, nunca brilharemos com eles. Afinal, o Evangelho não brilha, resplandece. Hollywood brilha. O Evangelho resplandece. Há muita diferença entre resplandecer e brilhar. E assim, agora, os irmãos pentecostais primitivos que tinham algo, tentaram se livrar disso e alimentar os pobres e tal, e saíram sem nada, vejam, para pregar o Evangelho, para terem companheirismo. Agora, estamos tentando nos gabar de quanto temos. Que diferença! E um precioso irmãozinho, depois de um pouco, se levantou e me disse, irmão Branham, esse foi um dos maiores erros que as pessoas já cometeram. Eu agora olhe, irmão, eu não estava tentando sugerir às pessoas que vendessem o que tinham, mas só estou tentando salientar algo a esses homens de negócios. Ele disse, esse foi o maior erro, as pessoas. Elas fizeram isso pelo Espírito Santo. O Espírito Santo lhes disse para fazer. Se o Espírito Santo diz a alguém para fazer algo, faça o que ele lhe diz para fazer. E ele disse, bem, foi o pior erro que a igreja já cometeu. Eu por quê, irmão? E bem ali diante dos homens com quem estava falando. Ele disse, porque logo que surgiu um pequeno alvoroço na igreja lá, houve um desentendimento entre os gregos e os hebreus e tal. Aquelas pessoas não tinham para onde ir, não tinham nem casa a que voltar. Eu exatamente a vontade de Deus. Ele disse, como poderia ser a vontade de Deus? Eu elas foram a toda parte, divulgando o Evangelho porque não tinham para
para onde ir. O Espírito Santo não comete erro, ele não comete, só isso. E como eu estava falando ontem à noite, vocês têm de se apegar a Deus, e se apegar à sua palavra, e se apegar a ela. Não importa aonde ela os conduza, continuem seguindo-a. Continuem assim, mas com certeza sou um apoiador deste companheirismo dos homens de negócios. E toda convenção a qual sou convidado, sempre vou e falo, digo tudo o que posso. Não tento apenas inventar algo para dizer que agrade a alguém, fulano de tal, mas toda vez que vou à minha reunião, tento estudar, orar e jejuar. E digo, Senhor Jesus, o que eu poderia dizer que ajude esse povo? Todos sabem que não sou pregador, não sou palestrante, eu sou. Qualquer um sabe disso, não sou pregador. Minha mensagem é orar pelos enfermos e tal, mas não sou pregador. Qualquer um que me ouça pregar saberia disso, mas o que digo, quero enfatizar para produzir algo. Não para dizerem, ele não é um orador vigoroso, não usa bem sua gramática, não é maravilhoso no púlpito. Não quero isso. Eu não poderia fazer assim. Deus não me chamou para isso. Mas estou tentando achar algo que ajude essa pessoa e essa igreja a ser uma igreja melhor, ajudá-la a ser um povo melhor, orando por ela. Agora, estava falando assim porque vi que algumas pessoas ainda estavam chegando e chovendo. É por isso que estava dizendo estas coisas. Passaram-se 15 minutos agora. E agora, quero agradecer ao irmão. Conheço o irmão Fuller há muito tempo. Sempre o amei do fundo do coração. E temos muito em comum, irmão Fuller. E assim, conheço o irmão Fuller há muitos anos e sei que é um verdadeiro e genuíno homem de Deus e eu o amo. E estou aqui esta manhã para ter companheirismo. Sinto muito ter perdido a noite dele quando foi anunciado no lugar aqui, mas foi algo que não pude evitar. E estou feliz em estar aqui esta manhã, ver sua agradável igreja, como Deus os tem prosperado e abençoado. E tudo o que ele fez por ele, sou realmente grato por isso. Que Deus continue a abençoá-lo e abençoar este tabernáculo e a junta de administradores, diáconos e todos os membros da igreja, e que vocês cresçam e prosperem na graça do Senhor, é minha humilde oração. Agora, antes de abordarmos a palavra, primeiro vamos nos aproximar do autor. Inclinemos a cabeça só por um pouco para a oração. Enquanto nos encontramos solenemente agora na presença de Deus, de cabeça e coração inclinados, há um pedido em seu coração, algo de que gostaria que o Senhor lhe desse para que eu possa me lembrar de você em minha oração esta manhã aqui na igreja? Poderiam manifestá-lo levantando a mão? Mantenham isso em mente, seja o que for. O Senhor conceda a cada um de vocês o seu pedido. Bondoso e santo Deus Pai, que criou tudo por meio de Cristo Jesus para a sua glória, vimos a tua presença esta manhã com ação de graças no coração. E como dirigimos na chuva e o vento soprando, a chuva caindo, rogamos, Pai Celestial, que derrame sobre nós a chuva do céu, a chuva espiritual, a chuva serôdia e a chuva temporã juntas em nosso coração hoje. Rogamos, Pai, que abençoes esta igreja. Estamos tão gratos por ela, por seu pastor, por sua congregação, pelo um lugar onde as pessoas podem se reunir com um teto sobre a cabeça e um banco bom e confortável para se sentarem. Voltamos em nossa mente à história desta igreja primitiva, essa igreja católica, apostólica primitiva, e vemos como se sentavam em lajes de pedra ou em qualquer coisa que podiam para ouvirem a palavra de Deus.
e se ajoelhavam no chão, e frio, e pedra, e terra, e ali erguiam as mãos para o céu e desfrutavam da presença do Espírito Santo. Dava-lhes tanta determinação na vida que entravam na cova dos leões sem mesmo se abalarem, mas com um sorriso no rosto, olhando para o céu, sabendo que em poucos minutos estariam na presença daquele que amavam. Oh, a fé dos nossos pais, ainda viva, apesar da masmorra, chama e espada. Renova em nós, ó Senhor, tal fé. Dá-nos a grande bênção apostólica do Espírito Santo. Cada um hoje que estava de mãos levantadas, tu sabes do que precisa, Senhor. Tu sabes o que estava por trás dessa mão, qual o motivo e o objetivo desse coração. Só tu podes suprir toda necessidade, Senhor. E rogo por eles sem conhecer sua necessidade, mas oferecendo minha oração como petição por eles. Como teu servo, rogo sinceramente por cada um que receba o que for que tenha pedido. Abençoa-os, Pai. E agora, enquanto lemos a Tua Palavra e ensinamos nesta classe de escola dominical, por assim dizer, esta manhã, rogo que tomes estas palavras e tires toda a incredulidade nelas, Senhor. Que qualquer poder de Satanás que tente se desenvolver, que as impediria de crescer, que elas entrem em cada coração e ali se tornem árvores frutíferas de justiça, Senhor. Fé, produzindo o que Tu ordenaste que a Tua palavra faça, dizendo, ela não voltará para mim vazia, mas cumprirá o seu propósito. Agora, Senhor, santifica o Teu servo. Tua palavra já está santificada. E que juntos possamos apacentar o rebanho do qual o Espírito Santo nos deu a tutela. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Agora, para vocês que às vezes gostam de ler junto com a mensagem, eu lhes peço que abram o livro. Eu só tenho uma pequena mensagem de escola dominical para as pessoas esta manhã. Conseguem me ouvir bem por toda parte, em todo lugar? Levantei este microfone. Estou um pouco rouco. Assim que cheguei aqui, peguei uma gripe. O diabo fez o que pôde para me manter longe daqui. Não sei. Creio que Deus, por certo, derramará algo grande sobre esta convenção desta vez, pois Satanás fez tudo o que pôde para me manter longe dela. Mas agora vamos ler em Gênesis capítulo 22. E vocês que vão abrir sua Bíblia, vamos ler uma porção dela juntos. Gênesis 22. Vamos começar com o versículo 9. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha. E amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e dizendo, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e o olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelos seus chifres no mato, ou melhor, pelos seus chifres. E foi Abraão e tomou o carneiro, e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Donde se diz até ao dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus. E disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ração, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei.
E grandissimamente multiplicarei as tuas descendências como as estrelas dos céus e como as areias na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta do seu inimigo. Quero tomar essa última frase aí como tema. E a tua semente possuirá a porta do seu inimigo. Essa é uma promessa maravilhosa. Agora, todos estamos familiarizados com esta história. Talvez a tenhamos lido repetidamente, vez após vez, de Abraão, e como Deus o chamou a sair do seu país, e como ele era um homem comum, nada de especial. Mas Deus o chamou e ele fez uma promessa. Agora, quero que notem que esta promessa que Deus fez a Abraão não foi só para Abraão, mas para a sua semente depois dele. Agora, muitas pessoas dizem, se eu tivesse sido como Abraão, se tivesse estado onde Deus tivesse falado comigo e me dado a segurança como ele deu a Abraão, então eu de fato teria fé, irmão Branham, se Deus tivesse falado comigo como falou com Abraão. Mas você tem a mesma promessa que Abraão teve. Isto é, se você é semente de Abraão, então você diz, mas irmão Branham, sou gentio, eu não poderia ter a semente de Abraão. A semente de Abraão não era a semente natural, era a semente espiritual, pois a circuncisão disso não era nada. A promessa, ele até lhe deu antes da circuncisão, mas lhe foi dada antes da circuncisão. E não foi porque ele foi circuncidado e estava na aliança com Deus desse jeito. É porque Abraão creu em Deus. E a Escritura disse que quando estamos mortos em Cristo, nos tornamos semente de Abraão. Paulo fala disso. E o que é judeu não é judeu exteriormente, mas judeu no interior. Portanto, se você nasceu do Espírito de Deus, sois semente de Abraão e sois herdeiros com Abraão conforme a promessa. Está vendo? Portanto, toda a promessa que Deus deu a Abraão é sua, pois espiritualmente você é a semente de Abraão. E você é mais judeu do que se tivesse nascido com sangue judeu. E então fosse judeu ortodoxo nessa igreja e negador deste precioso Espírito Santo e do Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Você é mais judeu, pois é um judeu que nasceu de uma promessa do céu, que Deus deu a Abraão, e Abraão a aceitou pela fé, e foi isso que o fez o que ele era. Afinal, judeu é apenas separação, e alguém que cruzou, hebreu e tal. Agora, mas quando você se separou das coisas do mundo, cruzou aquela linha divisória e está peregrinando em uma terra estranha, uma terra diferente daquela em que você estava no princípio, com um povo com o qual você nunca se relacionou no princípio. Então você se torna um judeu espiritual, pois igual a Abraão, que pela fé deixou seu país, deixou seu povo, foi para uma terra estranha, com gente estranha. Vocês deixaram seu povo, deixaram o mundo para trás, deixaram suas amizades para trás, cruzaram pelo sangue de Jesus Cristo e são peregrinos, buscando uma cidade da qual o artífice e construtor é Deus, como Abraão era. Peregrinos, junto com ele, morando em tendas, igrejas, com cidadãos do reino dos céus, herdeiros de tudo, por meio de Jesus Cristo. Estão vendo? Nós cruzamos, nos separamos. Agora, Abraão, a promessa é feita a Abraão e a sua semente depois dele. Agora, Deus deu esta promessa a Abraão de que sua semente possuiria a porta do seu inimigo depois de ter provado Abraão, testado Abraão. Agora, depois que o teste veio, então Abraão já havia se convertido, diríamos, do paganismo a Deus. E então Deus lhe deu a circuncisão como sinal do Espírito Santo. Então, depois da circuncisão, veio o tempo de teste.
Um tipo muito bonito aqui da igreja que, depois de sermos salvos, então nos é dado o selo da circuncisão prometida, que não é da carne, mas do Espírito. E o Espírito Santo é a nossa circuncisão. É a faca penetrante de Deus. Ela separa e corta de nós o excedente da carne, do mundo. A palavra de Deus, mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Assim, vejam, torna a voltar. A palavra de Deus é o que o Espírito Santo usa. Não credos, não denominações. Mas a palavra é o que nos separa das coisas do mundo. Corta nossas ideias e coisas e nos consagra inteiramente a Deus. Jesus disse, se vós estiverdes em mim e a minha palavra em vós, aí está. Então, não é a sua palavra, é a palavra dele. Então, vejam, se estiverdes em mim e a minha palavra em vós, podereis pedir o que quiserdes. Está vendo? O que é? Você não está falando sua própria palavra, está falando a palavra dele. Então, o Espírito Santo é aquele que toma a palavra de Deus e nos separa dessas coisas do mundo. Veja, circuncisão, cortando. Então, você passa por um tempo de teste. Agora, Abraão, depois que foi chamado a sair da terra dos caldeus, da cidade de Ur, ele se tornou um peregrino, um estrangeiro. Então, Deus o chamou, depois que ficou provado que ele ia continuar e confiar na palavra de Deus. Então, o que Deus fez foi lhe dar um sinal de que o havia aceitado e o circuncidou. E circuncidou Ismael e toda a sua casa. E agora, veja, quando é chamado a sair, primeiro você passa por uma prova para ver se vai realmente continuar. E então, Deus lhe dá o Espírito Santo, que é o sinal de que ele aceitou sua fé, que você professa ter nele. Estão me acompanhando agora? Ele vai aceitar. Agora, eu estava falando com, talvez haja alguns preciosos irmãos batistas sentados aqui, e todos sabem que venho de uma igreja batista. Eu estava conversando com meu irmão batista e ele me disse, irmão Branham, ele era doutor em divindade, um bom homem, cristão verdadeiro. Ele disse, mas irmão Branham, de onde o irmão tira que o batismo do Espírito Santo é diferente da fé em Cristo Jesus? Eu disse, é diferente, meu precioso irmão. Ele disse, não acha que quando se recebe Cristo, recebe-se o Espírito Santo? Eu disse, correto, mas eu disse, veja, você só professa que recebeu Cristo até que ele reconheça. Ele disse, irmão Branham, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Eu disse, sim, mas Deus lhe deu um sinal de que havia recebido sua fé, quando lhe deu o selo da circuncisão, de que reconheceu sua fé. Amém! Agora, quando recebemos Cristo como nosso Salvador, então, se somos sinceros nisso, Deus nos dá um sinal de que recebeu nossa fé em Cristo, dando-nos o selo da circuncisão, que é o Espírito Santo. Esse é o selo da circuncisão. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da vossa redenção. Não para a próxima reunião, mas para o dia da vossa redenção. Isso mesmo, Efésios 4:30. Agora, é assim que recebemos o Espírito Santo. Agora, se você diz, sou crente, e Deus ainda não lhe deu o Espírito Santo, ele nunca reconheceu isso. Você só está confessando que crê. Mas quando toda a dúvida, não estou dizendo que você não seja crente agora. Em certa porção você é crente. Mas quando Deus achou favor, ou melhor, você achou favor com ele, e ele reconhece que você é filho dele, e ele conhece o seu coração e vê a sua sinceridade, ele sabe que todas as coisas foram cortadas de você. Então ele o sela no reino de Deus pelo Espírito Santo, provando ao mundo que ele aceitou a fé que você professa ter nele.
Entende? Agora, logo depois vem a tentação. Todo filho que vem a Deus deve primeiro ser corrigido, provado. Jesus, assim que recebeu a plenitude do Espírito no rio, quando João o batizou, imediatamente o diabo o levou para o deserto para passar por um tempo de tentação. Mas quando ele tomou a palavra de Deus e venceu o diabo, está escrito. Ele voltou então pronto para o seu ministério. E foi assim que Deus fez com Abraão. Agora, Deus, depois de chamá-lo a sair da sua terra, e ele se separar da sua terra, seu povo, e então Deus lhe dar o selo da circuncisão, então lhe deu o filho. Então ele foi para aquele teste final, até o momento em que teve de oferecer seu próprio filho, Isaque, em sacrifício. E ele disse: visto que não poupaste teu único filho, sei que me amas. Ele lhe deu esse teste. Então, logo depois, a batalha foi ganha, então ele disse: e a tua semente possuirá a porta do seu inimigo. Amém. Gosto disso. Possuirá a porta do seu inimigo. Chegaremos a esse ponto final daqui a pouco, querendo o Senhor. Agora ele encontrou isto, Abraão fiel. Depois que encontrou Abraão fiel, então ele lhe deu a promessa de possuir a porta do inimigo. Agora, aí, muitas vezes, é onde muitos de nós pentecostais erramos e pensamos: bem, o Espírito Santo foi derramado sobre mim, glória a Deus, é tudo o que preciso ter. Não, Senhor, você está apenas começando. Você não é nesse momento. É seu teste, isso o aprova. Assim como vemos lá no Antigo Testamento, testando, provando e então posicionando o filho. Adoção posicionou o filho depois que ele já é filho, nasceu na família. Ele era filho, então seria testado e provado e criado por tutores para ver como se sairia. E então ele era colocado em posição quase igual ao seu pai. Agora assim é hoje. Tivemos uns 40 anos de teste de Pentecostes ou mais, vejam, testando a igreja, vendo se vão ficar firmes ou não, vendo o que vocês... E vejam, é aí onde vejo isso de novo. Em vez de nos apegarmos à cruz e à palavra e seguir em frente, ficamos moldados segundo o mundo, deixando cair desta maneira ou deixando cair desta maneira, ou nos moldando após isto. Como sempre falei tão duro contra as pessoas nesta tendência moderna hoje, as mulheres cortando o cabelo e os homens se comportando mal e tudo mais, e usando roupas imorais e tal. Recebo tantas críticas por isso. Mas o que é isso? É tentar salvar essa igreja, é tentar fazê-lo subir aqui a palavra de Deus, independente do que o outro mundo tenha a dizer sobre ela. Fiquem com a palavra de Deus. Amém. Entendem? Entendem? A questão é, como eu estava dizendo ontem à noite, os pentecostais estão esperando por um vento veemente e impetuoso, mas falharam em ouvir aquela voz mansa e delicada. Estão vendo? Isso. É errado fazer essas coisas. Eles pensam, enquanto o vento estiver soprando, tudo bem. Mas isso não atraiu a atenção do profeta. O vento impetuoso não incomodou o profeta Elias na caverna. Os poderosos trovões e relâmpagos e a chuva forte não o atraíram, todos. Mas o que o impressionou foi essa voz mansa e delicada, esse algo falando por dentro. Minha palavra é a verdade, seja a palavra de todo homem mentira e a minha verdade. Foi isso o que atraiu o profeta, estão vendo? E ainda atrairá. A palavra de Deus sempre atrai essa mente espiritual, pois é a mente de Cristo em você, que sabe que essa palavra é verdade. E você passa por um tempo de teste. A igreja passa por um tempo de teste. Cada indivíduo passa por um tempo de teste antes de poder possuir a porta do inimigo.
Abraão passou por isso, Cristo passou por isso. Depois que Cristo foi cheio do Espírito Santo lá no Rio Jordão, ele passou por um tempo de teste. Depois que Abraão foi chamado a sair, colocado em sua terra onde deveria ser peregrino, então deu a circuncisão e Deus se encontrou com ele vez após vez. Ainda assim, ele teve de passar pelo tempo de teste. É igual com cada semente de Abraão. Abraão e sua semente. Uma organização, uma igreja. É por isso que vemos nossas organizações caindo à beira do caminho. É porque quando chega ao teste, que teste? A palavra de Deus. Aí está o teste. A palavra de Deus é o teste. Faremos o que um grupo de homens diz para fazer ou faremos o que Deus diz para fazer? Essa é a diferença. Aconteceu nos dias de Dwight Moody, nos dias de Finney, Sankey, Knox, Calvino, Spurgeon, todos os demais. Esses homens espirituais, as organizações que os seguiram. Levantou-se um grupo de homens lá atrás que abriu o caminho para isso. Cada um crendo nisto e naquilo e acrescentando um pouco aqui e tirando um pouco ali e acrescentando um pouco aqui. Até, finalmente, fazerem disso uma organização. E quando o fazem, o crente verdadeiro e genuíno, Deus chega e pega uma pessoazinha humilde e destrói isso. Certo? Sempre fez. Deus não muda. Acaba com isso. Algumas pessoas de mente espiritual ficam firmes com essa palavra. Deixem-me dizer-lhes. Recebi uma carta em casa de uma das melhores igrejas, grandes organizações do movimento pentecostal. Aquela pobre mulher de coração partido me escreveu uma carta. E disse, irmão Branham, eu tinha cabelo comprido e um coque atrás. Ela disse, e o meu marido gostava. E ela disse, nós nos mudamos da cidade onde tínhamos uma igreja que era muito espiritual para onde estava esta grande igreja, a primeira igreja da cidade. E disse, quando chegamos lá, todas as irmãs pentecostais tinham cortado o cabelo. E disse, elas insistiram comigo quanto a isso. Eu disse, não, creio que a Bíblia diz para não fazermos isso. É desonroso fazer isso. E assim ela disse, e elas riam dela. Diziam, ei, seu pneu está murchando na traseira, seu estepe, e tudo mais. E insistiram tanto com meu marido que ele me forçou a cortar o cabelo. E disse, sinto-me condenada desde então. Pensem nisso. Uma igreja pentecostal que deveria se posicionar pela palavra de Deus. É para lá que sua organização os leva. Certo? Deixaram de ouvir aquela voz mansa e delicada da palavra que os chama à verdade. Estão todos atentos a ventos veementes, impetuosos e muita gritaria e danças, dizendo que tem poder. Tudo bem, também creio nisso. Mas, irmão, quando você pode dançar e gritar e então se virar e negar a palavra de Deus e viver como o mundo, há algo errado em algum lugar. Isso mesmo. O Espírito de Deus desce, essa voz mansa e delicada, e o dirige direto ao Calvário, onde estamos mortos e nossa vida está escondida em Deus por meio de Cristo e selada pelo Espírito Santo. Então, somente essa palavra vive lá. Então, se estiverdes em mim e a minha palavra em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Aí está a diferença. Espero não lhes parecer fanático. Se sou, não estou ciente disso. Eu creio que a palavra de Deus é a verdade. E ela deve habitar bem aqui. E se ficar aqui, se manifestará exteriormente. Tem de fazê-lo. Sua vida, toda a sua índole será diferente. Assim, quando Deus deu o teste a Abraão, ele passou em 100% e iria. Deus não pode dar um teste a uma organização, pois está tudo confuso. Deus não trata assim com organização, ele não trata com nações da raça gentia. Ele tirou um povo dos gentios. Israel, ele tirou uma nação, mas dos gentios, ele tirou dos gentios um povo por amor do seu nome. Assim, vejam, não é uma organização, é um indivíduo que ele tira dos gentios. E quando o teste vem, estão vendo o que acontece?
Nós saímos para a justificação. Nós recebemos o batismo do Espírito Santo no movimento pentecostal. Mas quando chega o tempo de teste, arrumam eruditos polidos, querem ser como o mundo, como foi nos dias do movimento de Wesley e todos os demais. Eles vão à escola, eles aprendem ciência e aprendem todos esses outros tipos de coisas que acompanham a instrução. E tentam aprender psicologia. O melhor, bem, não diga isso, que façam isso e aquilo, pois vai. Vejam, vocês estão acumulando e construindo. Seu objetivo está errado, seu motivo está errado. Vocês estão contribuindo para uma organização em vez de contribuir para o Calvário. Como podem contribuir para o Calvário sem entrar pelo caminho da palavra? Pois somos lavados pela água da palavra. Se estiverdes em mim e as minhas palavras em vós, então pedi o que quereis. É aí que vemos a derrota do movimento pentecostal, pois se afastam da palavra. A palavra diz uma coisa, eles tentaram fazer com que essa organização entre ali em algum lugar. Eles se afastam direto dessa palavra e se juntam à organização. E estão vendo para onde foram? São quase como as demais igrejas. Mas então dançamos, e gritamos, e falamos em línguas, e pulamos. Essas coisas são boas. A organização deles é boa, espero ter sido claro. Mas a questão é aquela voz mansa e delicada da palavra falando. É isso. Vocês passam por um teste. Deus os testa como testou Abraão. Ele testa a semente de Abraão depois dele. E agora, o motivo de não possuirmos a porta do inimigo, o motivo de haver tanta coisa entre nós, é porque não conseguimos aguentar o teste. E deixe-me lhes dizer algo, o teste da palavra está certo. O motivo por que não temos e por que nunca teremos na organização. Acho que os pentecostais têm boas organizações. Alguns dos melhores homens que vivem na face da terra pertencem a essas organizações. As Assembleias de Deus. Tenho amigos lá. Que coisa. Um irmão lá em Indiana, com quem creio que vou ter uma reunião muito em breve. O irmão Roy Weed, ele é responsável regional do estado de Indiana. Creio que é um homem piedoso. Além disso, é responsável regional das Assembleias de Deus. A quadrangular, que coisa! Quantas? Ralph McPherson e muitos desses irmãos que são homens piedosos, nada em suas vidas, são bons homens. Lá na unidade, como eles mesmos se chamam, unidade. Ou, agora, acho que não. Eles a chamam de Igreja do Nome de Jesus. Jack Moore, citando só um dentre há centenas deles. Ótimos homens, bons homens, homens piedosos. Mas a questão irmão, é esta. Quando você se prende a essa organização, está vendo? Deus toma essas organizações e todas estão caídas. Olhe para elas, o mundanismo se infiltrando. Veja suas mulheres, veja seus homens, veja as condições deles. Eu poderia lhe mostrar grupos das Assembleias de Deus que têm diáconos na junta que se casaram 2 ou 3 vezes, pregadores se comportando mal, mulheres de cabelo cortado, usando shorts, maquiagem e ainda professando ter o Espírito Santo, dependendo da evidência de falar em línguas, ou saltar, ou gritar. Eles falham em ouvir aquela voz mansa e delicada da palavra. Essa palavra o mantém equilibrado como a cruz. É onde está. É por isso que não temos profetas genuínos na igreja hoje, como Ágabo. É por isso que a igreja hoje, eles pouco respeitam o falar em línguas quando alguém fala, pois já ouviram tanta falsificação e alvoroço que não sabem o que é certo e errado nisso. Interpretações que são meras imaginações. Alguém apenas dizendo algo porque se sente guiado. Isso não é interpretação.
Interpretação, não alguém ficar de pé e falar em línguas, outros se levantar minutos depois e interpretar o que ele disse. Quando um está falando, o outro está interpretando bem ali, dizendo palavra por palavra a mesma expressão, tudo igual. Este homem pode estar profetizando, mas não é interpretação. Alguns deles, este tipo de voz dando algo, este aqui atrás dando outra coisa. E alguns dizem 10 palavras, outros dizem 50 palavras depois, como interpretação. Interpretar significa dizer palavra por palavra. Se é uma palavra de Deus, tem de vir palavra por palavra, linha sobre linha, linha sobre linha. É assim que a palavra tem de vir. Mas o que temos visto? Tanta falsificação. E fizeram isso, em vez de ficarem com a palavra, introduziram isso lá. Logo que alguém fazia isso, eles o chamavam de pentecostal. E vocês sabem o que acontece. Quando o teste vem, o tempo de teste, então a semente começa, mostra qual é a semente e qual não é. Agora, independente do que aconteceu, Abraão ficou com a palavra, a promessa. Mas hoje a organização não pode fazer isso. E alguns de vocês, preciosos irmãos que pertencem a essas organizações, discordem deles uma vez, vocês sabem para onde vão. Quantos de vocês, não digo neste edifício agora, mas quantos têm estado em meu escritório, quantos têm estado comigo, dizem, irmão Branham, sabemos que essa é a verdade, mas se formos expulsos daqui, o que vamos fazer? Irmão, o que vamos fazer? Apegue-se ao Calvário, apegue-se à promessa, apegue-se à cruz, independente do que aconteça. E eles têm alguns dos melhores homens lá, estão vendo? Mas o que eu estou tentando fazer é dizer que isso tem de falhar. Sempre falhou e sempre falhará. Mas quer falhe ou não com Deus, mantenha a palavra de Deus e sua promessa em primeiro lugar. Você será testado por ela. Vocês assinam papéis de que farão isto ou aquilo. Mesmo contra a palavra, ainda assim assinam. Isso mesmo, em seu coração. Você sabe que é errado. É aquela voz mansa e delicada falando. Aquela palavra. Não é de se admirar que não possamos avançar, pois algo aconteceu. Você se separou dessa voz mansa e delicada. Você saiu rápido demais. Deus o estava chamando, mas você saiu rápido demais, pois os trovões rugiram, os relâmpagos brilharam, a montanha tremeu. Isso nunca abalou Elias, aquele profeta. Ele queria aquela voz primeiro. Ele disse, vou ficar aqui mesmo. Tantos hoje começaram cultos de cura, comparações carnais, todos os tipos de coisas e sensações que nem aparecem na palavra de Deus. Isso mesmo. O que é? Devemos cantar aquele hino, os que esperam no Senhor. Deixa-me humilhar meu orgulho e invocar o teu nome. Deixa-me esperar, Senhor, até ouvir aquela voz mansa e delicada. E aquela voz será uma voz bíblica. Ela falará exatamente conforme a palavra. Amém. Muito bem. Vemos Abraão, depois de ter sido posto, chamado a sair, separado dos seus entes queridos, da sua família, do seu lar, dos seus parentes, para uma terra estranha. Pela fé ele fez isso. Então, porque fez isso, Deus lhe deu a circuncisão para provar que ele era filho de Deus, que ele cria nele, porque estava crendo na promessa. No entanto, ele não via no natural, mas professava que qualquer coisa contrária à palavra de Deus era mentira. Não importa quanta evidência surja, ainda é mentira. Detesto dizer isso, mas terei de dizer, olhem, e quando se vê mulheres, direi isto como algo que é visível, pode-se ver, que afirmam ter o Espírito Santo e não são decentes o bastante para deixar o cabelo crescer, há algo errado em algum lugar. Uma mulher que veste roupa de homem e a usa, quando a Bíblia diz, é abominação para Deus que uma mulher use roupa de homem, e então você afirma ter o Espírito Santo e faz isso? Falei sobre isso certo dia em Oregon. Houve uma mulher que me escreveu uma extensa carta. Ela disse, irmão Branham, o irmão tem um ministério maravilhoso, mas com certeza o está arruinando. Ela disse, agora que tal
Disse, eu uso macacão o tempo todo. Disse, e se eu fosse à horta para colher algo da horta de vestido, não acha que ficaria muito melhor de macacão do que ficaria, ou de jardineira, seja o que for, do que de vestido? E disse, olhe, eu subo as montanhas com os rapazes quando vão arrebanhar o gado e, disse, vou a uma área infestada de mosquitos, disse, agora de vestido me picariam toda, de macacão não me incomodam. Eu disse, isso é mais ralo do que o caldo feito da sombra de uma galinha que morreu de fome. Misericórdia! Não tem uma palavra de Deus nisso. É sua própria opinião. Deus disse, seja toda palavra mentira e a dele verdadeira. Minha esposa usa vestido, ela colhe coisas na horta, ela não tem problema com isso. E, de qualquer modo, uma mulher não tem nada que estar com um grupo de homens lá arrebanhando gado de qualquer modo. Ela deveria estar na cozinha, que é o lugar dela. Isso mesmo. Estão apenas tentando achar uma desculpa, mas não há. A palavra de Deus é clara. E uma mulher que nasceu do Espírito de Deus, e um homem que nasceu do Espírito de Deus, não deixa a esposa agir assim. O que ele disse? Aquela que corta o cabelo desonra sua cabeça. E seu marido é sua cabeça. Ela é desonrosa. Melhor eu me calar. Muito bem, agora vejam. Vejam, é suficiente. Vocês sabem do que estou falando. Não digo por malícia. Se digo por malícia, Deus, tenha misericórdia do meu coração pecaminoso. Deixe-me chegar aqui neste altar, arrepender-me. Estou dizendo isso, amigos, porque os amo. E estou tentando lhes dizer qual é a verdade, e essa é a palavra de Deus. Temos de ouvir essa voz delicada de Deus para estar à altura da palavra. Estamos passando por um tempo de teste. Aleluia! Perceberam que depois desse tempo de teste chegar, essa tutela desse filho que nasceu numa família denominacional, se ele suportava o teste e ficava com o desejo do pai, então levavam esse rapaz, vestiam-no com uma roupagem e então faziam uma cerimônia. E esse rapaz era então posicionado na família em que nasceu. Esse é o problema dos nossos pentecostais hoje. Eles pulam aqui e ali e nossas organizações os puxam para este lado e para aquele lado. Eles não ficam com a palavra. Se vocês ficarem com a palavra, então Deus, vendo, se vós estiverdes em mim, a minha palavra é em vós, a dele, ele não pode negá-la, é a palavra dele. Então haverá um tempo, algum dia, em que você será levado e posto de lado e receberá algo que é genuíno. Aleluia! Poder do Deus Todo-Poderoso. Aliás, Deus está esperando por seus filhos, mas eles não se alinham quando chegam a esse tempo de teste. Você o aceita? Bem, a igreja me expulsará. Muito bem, aí está. Então vá. Essa não é a semente de Abraão. A semente de Abraão não age assim. A semente de Abraão. Agora, independente do que veio contrário a Abraão, ele ficou firme com aquela palavra da promessa, ficou com ela. Independente de como Sara veio, os outros vieram, diversos deles vieram, tudo ele considerou como se não fosse. Ele olhou, creu que podia ver a promessa, pois Deus lhe prometeu, e foi isso. Era a palavra de Deus. Ficou ali firme. Então, ele lhe deu aquele teste final. Eu lhe darei porção dobrada e o provarei. Agora, ele já tem o filho. Ele vê que o tem. Mas agora eu lhe direi, toma esse filho e mata-o. E deixa esse filho, quando ele vir, ele matará esse filho? Vou prová-lo agora. Abraão, fiel à palavra. Como, quando você recebe a promessa, como você vai parar isso? Como vai esperar ser pai de nações e aqui você está com 115 anos agora? O pequeno Isaac, com uns 14, 15 anos. Como você vai ser pai de nações quando tem 115 anos? Aqui está seu único filho e você está destruindo sua única evidência que tem.
Amém. Como vou ser bem-sucedido se sair da minha organização? Como vou ser bem-sucedido se fizer isso? Oh, ouça essa voz mansa e delicada, e venha a palavra, a palavra. Você diz, ouvi uma voz me dizer isso. Se é contrário, a palavra não foi a voz de Deus. A voz de Deus vem a palavra. Então Abraão subiu direto até lá, conforme a voz mansa e delicada de Deus, conforme a palavra de Deus, ele deve tirar a vida do seu próprio filho. Ele disse, detém tua mão, Abraão, sei que me amas agora, e todos aqueles depois de ti, aleluia, todos aqueles que vierem depois de ti, que estiverem dispostos a aceitar a minha palavra, serão a tua semente e lá possuirão a porta do inimigo. Gostaria de ter tempo para lhes contar algo que aconteceu há alguns dias. Vejam, o que aconteceu. Oh, que coisa! Possuirá a porta do inimigo, tua semente depois de ti. Abraão, quem te abençoar será abençoado, e quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Jesus disse, melhor uma mó de azenha lhe ser pendurada ao pescoço e se submergir nas profundezas do mar. E estas organizações que rejeitam esses homens piedosos, porque tomaram posição a favor da verdade, a palavra e o Espírito e poder de Deus, e ficaram com a palavra. Estão vendo o que aconteceu? Vocês se submergem no mar do esquecimento. Melhor uma mó de azenha lhe ser pendurada ao pescoço e se submergir nas profundezas do mar do que escandalizar o menor destes ungidos. Porque são eles, a semente de Abraão, ficando com a palavra da promessa. Algumas das nossas igrejas estão chegando ao ponto de negar. Elas negam a cura divina. Não a querem mais em sua igreja. Isso mesmo. Nossas organizações pentecostais não querem mais cura divina. O que é isso? Não veem como o diabo tem trabalhado? Ele passou por lá e disse algumas coisas falsas assim, e só homens intelectuais, pensando que são espirituais, e olham para isso e dizem, olhe para isso, olhe para isso. Não estou olhando para isso. Se for semente de Abraão, você olhará para a promessa de Deus, o que Deus disse para fazer sobre isso. É isso. Semente de Abraão. Nós olhamos para uma promessa. Não importa quantos caiam deste lado e quantos caiam daquele lado. A promessa permanece verdadeira. Você tem de passar por esses testes, está vendo? Sim. Abraão, primeiro testado e então selado, então recebeu a promessa de que sua semente possuiria a porta do inimigo. Gosto disso. Então eles possuíram as portas do seu inimigo depois de serem testados. A questão é que não conseguimos suportar o teste. É por isso que as nossas organizações não conseguem suportar o teste. Não é a vontade de Deus. Deus as abençoou, mas não é a vontade de Deus. Pois vejam, vocês têm uma companhia inteira de homens aqui, com companhias inteiras de ideias, e as juntam e saem com o melhor que podem. Alguns dizem, este é um grande homem, não se pode negar a palavra dele. Bem, é igual a como a Igreja Católica está organizada, a mesma coisa, sobre um monte de crentes intelectuais. Intelectuais, eles olham para isso e o adaptam aos tempos. Não se pode fazer isso, tudo o mais é mentira, exceto a palavra de Deus. Abraão nunca olhou para nada além da promessa de Deus. Independente do que fosse, ele ficou com a promessa de Deus. Então, é por isso que não vemos mais. Uma organização não pode possuir a porta do inimigo. Há muitas mentes inconstantes lá. Requer-se um indivíduo que possua a porta do inimigo. Você pode fazê-lo se quiser. Sim, senhor. Vamos analisar alguns por uns minutos para ver se ficam na Escritura. Agora, houve uma ocasião na Babilônia em que uma imagem foi erguida. Um belo tipo da Igreja Católica, e todos os que não se curvassem a essa imagem seriam queimados na fornalha de fogo. Agora, foi a hora de provar se eles ficariam firmes quando Deus disse, não terás outros deuses diante de mim, nem farás imagem de coisa alguma. Foi o que Deus disse. Chegou a hora de provar. Todo o resto de Israel cedeu. E quando a trombeta soou, e o saltério soou, e a flauta soou, ora, todos se prostraram diante dessa imagem. Mas houve 3 que disseram, nada feito. Eles ouviram aquela voz mansa e delicada e ficaram em sintonia com a palavra. O que eles fizeram? Ficaram com a palavra. E depois eles disseram, se não o fizerem, nós lhes daremos outra chance ou os lançaremos na fornalha de fogo.
Disse, nosso Deus é que nos pode livrar dessa fornalha de fogo. Mas seja como for, ficaremos com a palavra. Agora, irmão, e quanto a você? O que farei, irmão Branham? Fique com a palavra. Fique com a promessa. Minha igreja se afastará de mim. Fique com a promessa. Eles têm de desvanecer, desaparecer algum dia de qualquer modo. Mas Deus não irá. Fique com a promessa. Bem, eu lhe digo, eles me expulsarão. Fique com a promessa. Da mesma forma, fique firme com a promessa. Agora, se você puder ficar com a promessa e ficar aí, fique com eles então. Tenha companheirismo com todos. Mas agora, você nunca ganhará de outro modo, a não ser tendo companheirismo com todos. Tem de ter. Agora, quando se tornam tão ruins, são imorais, então fique longe disso. Isso mesmo. Não entre no território do inimigo. Mas enquanto você está tentando ganhar seu irmão, é diferente. Está vendo? Agora veja, mas você nunca ganhará a opinião da organização, uma pessoa, não senhor, quando estabelecem suas regras. Cremos nisto. Ponto final. Se vocês escrevessem sua doutrina, cremos nisto, vírgula, seria diferente. Ponto final significa, cremos nisto e vocês têm de aceitar isso e assinar este papel ou acabou. Mas se disser, cremos nisto, vírgula, mais o que pudermos aprender de Deus, estamos abertos ao Espírito Santo. Então você está avançando, irmão. Sim, será diferente então. Mas veja, se você escreveu com ponto final e Deus há algo que surja, prova ser sua palavra, a verdade, você não pode se mover, pois é ponto final. Isso conclui o assunto. Foi aí que os luteranos morreram. Foi aí que os metodistas morreram. Foi aí que os batistas morreram. Foi aí que os presbiterianos morreram. E é aí que os pentecostais estão morrendo. Isso mesmo, isso mesmo. Eles morrem aí mesmo. Olhe só, pois já está escrito. Não há nada que você possa acrescentar ou tirar dela. Está lá. É a sua doutrina. Lutero não pôde aceitar a santificação. Não, senhor. Ele já havia dito, o justo viverá pela fé. Não Martinho Lutero, mas aquele grupo que o seguiu. Isso mesmo. Não John Wesley, mas o grupo que o seguiu. Isso mesmo. Não Calvino, mas o grupo que o seguiu. Não John Smith, da Igreja Batista, que orava tanto à noite pela sua igreja que seus olhos se fechavam de tão inchados e sua esposa tinha de conduzi-lo para fora e alimentá-lo lá à mesa com uma colher. Não ele, mas este grupo de batistas que o seguiu, a organização que veio após ele. Não Alexander Campbell, mas aqueles que o seguiram. Não o movimento pentecostal no princípio, que tinha tudo em comum e tinha companheirismo com todos, mas os grupos que vieram e disseram, não, somos isto e estas são questões e é isso. Separando-se, aparentemente não tendo a fé, certo? Foi o que causou. Aí está o mal. Amém. Sinto-me religioso esta manhã. Os filhos hebreus, depois de terem suportado o teste, se ficariam ao lado da palavra da promessa ou não, foram postos à prova. E o que fizeram? Possuíram a porta do inimigo. Amém. Por quê? Eles ficaram na palavra. Fique com a palavra, aquela voz de Deus que fala com você. Agora toda a razão de si. Agora olhe, Babilônia não seria diferente, porque nós, quando nos inclinamos diante desta imagem, estamos adorando a Deus mesmo assim. Bem, se fazemos assim, queremos dizer assim. Faça como Deus disse. E se Deus dissesse, Moisés, tira os sapatos, Moisés, estás em terra santa. Ele dissesse, obrigado, Senhor, eu creio sim em ti. Em vez disso, tirarei o chapéu. Dá muito trabalho desamarrar meu sapato. Nunca funcionaria. Ele disse sapato. Ele não disse chapéu. Certo? Você tem de vir linha por linha do que Deus diz e se alinhar com a sua palavra. Agora, depois que passaram pelo teste, eles possuíram a porta do inimigo de fogo. Eles descobriram quando foram até o fim, ficando na palavra de Deus, eles possuíram a porta. Isso mesmo. Depois, Daniel. Tinha havido uma proclamação e assinada pelos medo-persas que não podia ser alterada, que se alguém orasse a qualquer outro Deus,
fosse lançado na cova dos leões. E Daniel sabia que a palavra de Deus era para orar somente a ele. Então, ele abriu as janelas e orou mesmo assim. Agora, ele não ficou num canto, ele abriu as janelas em direção ao templo. Ele não tinha vergonha disso. E não queremos praticar nossa religião no domingo e na segunda-feira fazer o contrário. Ou crer de coração em uma coisa, vir diante de alguém e dizer, bem, não sei, sim, acho que você está certo. Seja o que você é. Se não é, saia do púlpito. Saia da igreja! Isso mesmo, pois você é prejuízo a ambos. Permaneça o que você é. Diga no que você crê, então não terá do que se retratar. Você está posicionado exatamente no que é verdade. Todos conhecem seu caráter. Os homens o valorizarão, qualquer homem. Uma mulher pode ser feia de doer. Ela pode ser corpulenta, gorda, pequena, magra, de cabelos pretos, olhos castanhos, olhos azuis, olhos cinzas, um de um jeito e outro de outro. Mas se essa mulher é decente, uma dama, não há homem no país que não tiraria o chapéu para ela se tem um pingo de homem nele. Certo? Porque ela mostra o que ela é. E os homens valorizam isso. Assim, Deus valorizará um homem que seja o que ele é, ou homens que professam o cristianismo. Sejamos cristãos cheios do Espírito Santo com a palavra de Deus, ou esqueçamos isso. Certo? Pois caso contrário, você se torna hipocrisia e vivendo uma vida diferente. E as pessoas o veem indo aqui a bailes e fumando e tal, e alegando ser cristão. Então, veja, você coloca uma pedra de tropeço no caminho dos outros. Vejam vocês, mulheres, às vezes, como cortam o cabelo e se vestem e agem com estes vestidinhos, parecendo uma salsicha mostrando tudo, ou algo assim. E indo aí na rua, andando por aí, com um salto mais ou menos dessa altura, requebrando-se pela rua. Isso é ser pentecostal? Então as outras igrejas dizem, elas alegam ter algo que não tem. Você está selado e marcado pelo Espírito Santo. Você não está num salão de baile esta noite nos braços de algum homem que não é seu marido. E na noite seguinte, volta à igreja e dança por toda parte. Isso não é ser pentecostal. Isso é hipocrisia, é imundícia. Não me refiro tanto a vocês, mas vocês entendem. Estas fitas que são feitas aqui vão pelo mundo inteiro. Então eu prego como se fosse para o mundo inteiro. Quando sinto Deus dizendo, diga algo, eu digo, pois não sei para onde vai. Cabe a Ele cuidar disso. Fiquem só com uma palavra. Isso mesmo. Muito bem. Não, Daniel não se curvaria à proclamação deles, quer fosse expulso da organização ou não. Ele ficou junto à janela e ficou com a palavra de Deus. Ele não tinha vergonha dela. O que aconteceu? Lançaram-no numa cova de leões, mas ele possuiu as portas da cova dos leões. Por quê? Glória! Porque Deus disse que a tua semente possuirá a porta do inimigo. Seja qual for o inimigo, você possui a porta. Oh, quantas vezes poderíamos... Vejam Moisés, seguindo na linha dos mandamentos de Deus, foi ao Egito, parecia que tudo era contrário. Houve alguns imitadores que foram com ele. Ele foi com um par de sinais para mostrar que foi enviado. Lançou uma serpente e tal, e lá vieram os imitadores, lançaram as suas. O que ele poderia fazer? Nada. Deus não lhe disse que eles iam fazer isso. Ele queria testar Moisés. Foi ele quem permitiu que Janes e Jambres lançassem suas serpentes ou suas varas. Assim, lá estava Moisés cumprindo o dever. Lançou sua vara, tornou-se em cobra. Ele disse, olha isso, Faraó, foi o que meu senhor me disse para vir fazer diante de ti. Faraó disse, venham cá, Jambres e Janes. Eles lançaram suas varas, elas se tornaram em cobras. O que Moisés fez? Seu rosto ficou vermelho? Não, senhor. Ele ainda cria que Deus o enviou. Ele ficou com essa promessa. E o que aconteceu? É como quando vocês estão diante de algumas das suas reuniões de conferência. Seu rosto pode ficar um pouco vermelho. Fiquem com a palavra. O que aconteceu? De repente, esta grande cobra de Moisés veio e as engoliu. Deus vindicou. Depois do seu teste, ele disse, quero que tu, por este sinal, deixes esses filhos partirem.
quero que os mandes de volta para casa, ao lugar deles. Deus veio aqui para dizer, enviou-me aqui para libertá-los. Quero que eles voltem. Ele a lançou lá. Oh, o teste veio. Moisés, o que você vai fazer? Virar-se, ir embora, dizer, bem, talvez eu estivesse errado? Não, Senhor. Moisés ficou firme. Deus ordenou isso. Glória! Quando Deus diz qualquer coisa, fique com isso. Não importa o que aconteça, fique com isso. Se o expulsarem e disserem, não cooperaremos, não faremos isso, fique com isso. Moisés ficou firme. O que aconteceu? Ele possuiu a porta do seu inimigo. Aleluia! O diabo disse, estenderei o mar morto diante de ti. Mas ele se abriu. Não conseguiram mais mantê-los no Egito. Ele possuiu a porta do inimigo. Por quê? Porque ele ficou com a ordem que Deus lhe deu. Os mandamentos de Deus, ele ficou com a palavra de Deus e possuiu as portas do inimigo. Josué, depois de passar por um teste, ele esteve lá provavelmente e cruzou o Jordão a nado, ele e Calebe, com os espias. Quando ele voltou do Jordão, chegaram a Cádiz Barneia. E todos disseram, se começarmos, isso destruirá nossas organizações. Não podemos entrar. Esse espírito não morre. Não podemos ter isso. Se ensinarmos isso ao nosso povo, o que faremos? Removeríamos quase metade dos diáconos da igreja. Estão casados 2, 3 vezes. O que faremos? Se disséssemos às nossas mulheres que teriam de usar cabelo longo, sabem o que elas fariam? Deixariam a igreja e o que faríamos? Seríamos considerados antiquados. Jesus também era antiquado. Não podemos fazer isso, não podemos fazer, é demais para nós. Vocês sabem a que chega um crente que não avança. Hebreus capítulo 6 explica isso. Aquele que já uma vez foi iluminado, tornou-se participante do Espírito Santo, então recaiu, seja outra vez renovado. Ele chegou àquela fronteira e se recusou a passar. É isso, recusou-se a crer totalmente. Porque o que Calebe fez, o que Josué fez, ele disse, somos mais do que capazes de tomá-la. Por quê? Eles ficaram com o que Deus prometeu. Disseram, aqueles outros disseram, bem, eles são gigantes, estão todos protegidos por muros, estão assim, não chegamos aos pés deles de forma alguma. Josué disse, somos mais do que capazes de fazê-lo. Vocês aquietem-se, calem a boca, sentem-se. Amém. Eu lhes digo, a fé é uma grande coisa quando vem da palavra de Deus. Ele não tem medo, então. A fé tem pelos no peito, grandes músculos, diz, cale-se. Tudo corre para o canto. Isso mesmo, quando Deus fala. Se estiverdes em mim e as minhas palavras em vós, dizei o que quereis. Aí está. Eu gosto disso. Demônios tremerão e pecadores despertarão. A fé em Jeová abalará qualquer coisa. Como você pode ter fé quando sabe que não está trabalhando, andando na palavra dele, quando sabe que há coisas ali que você deveria dizer e não diz? Há coisas ali que você deveria ensinar e não ensina. Há coisas ali que você não pode dizer. E como pode ter fé quando sabe que está errado? Se o nosso coração não nos condena, aí está. Aí está! Mas fique com essa palavra onde não há nada condenado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O Espírito conduz com a palavra, pois o Espírito só pode vir da palavra, pois sua palavra é Espírito. E só pode, o verdadeiro e genuíno Espírito de Deus, só pode falar a palavra de Deus. Que coisa, mas que coisa. Afaste-se, mundo. Satanás, deixe-nos. Não tenha medo de dizer a este monte, move-te. Diga, fique firme, veja-o desmoronar. Isso mesmo. Mas se você tem alguma condenação aí, é melhor ficar quieto. Você está apenas tagarelando, então. Você não está dizendo a verdade. Não está dizendo o que deveria dizer. Muito bem, vemos então que Josué, depois de passar por aquele teste, ele viu a evidência de uma boa terra e se levantou lá em Cádiz Barneia e queixou-se de todos eles. E disse, somos mais do que capazes de tomá-la, podemos tomá-la. Qual era a ideia? Atravessar. Qual foi a ideia de Moisés? Mostre este sinal e tire os filhos.
E pareceu que falhou, mas ele ficou com uma palavra. E a porta do Mar Morto não pôde detê-lo. Ele passou direto, possuiu a porta do inimigo. Josué, olhando para a promessa de Deus, disse: somos mais do que capazes de tomar. Isso mesmo. E quando desceu ao Jordão, o que aconteceu? Cedeu. Amém! É isso! Ele possuiu a porta do inimigo. Aquele Jordão o estava impedindo de ir e tomar aquela promessa. Mas quando chegou lá, ele era a semente de Abraão. Por quê? Ele cria na palavra de Deus. Só assim você pode ser uma semente de Abraão, é crendo na palavra de Deus. E então, o que ele fez quando chegou aonde estava pronto para tomar o inimigo? Deus abriu a porta e ele a possuiu. Tomou-a, passou. Quando a primeira batalha, seu primeiro conflito que teve com eles, os muros eram tão grandes que podiam ter uma corrida de carros em cima. Como ele entrará para pegá-los? Eles fugiram dele, voltaram para dentro. O inimigo também fugirá. Mas tu tomarás a porta do inimigo. Disse: Senhor, que devo fazer? Ele andava por lá certa tarde, meditando. Ele viu um homem de pé com sua espada desembainhada. Josué sacou sua espada e disse: Tu és por nós? És pelo nosso inimigo? Ele disse: Sou o príncipe deste exército. O que devo fazer? Marche em torno dela 13 vezes, toque uma trombeta, você tomará a porta do inimigo. Ela caiu. Sim, senhor. Por quê? Ele era uma semente de Abraão que guardava a palavra de Deus. Ele tomou cada porta que veio a ele. Com certeza. Está ficando tarde. Tenho de encerrar. Vejam, todos estes preciosos heróis, tenho uma página cheia deles anotados aqui. Mas todos estes preciosos heróis, o que fizeram? Eles, por fim, morreram. Mas então veio a verdadeira semente da fé, a semente real de Abraão, Jesus, uma promessa. Abraão teve Isaque, é verdade, segundo a carne, mas a verdadeira semente não estava naquele sistema de organização. Estava naquela promessa da palavra de Deus de que ele o faria pai de nações. Não através de Isaque, mas através da semente real, Jesus. Essa foi a semente real, a qual, na verdade, a semente de Abraão. Jesus não era judeu, nem gentio, era Deus. Estão vendo? Vocês, católicos aqui, abençoados sejam. Mas quando adoram Maria como uma deusa, o que há com vocês afinal? Maria não passava de uma mulher. Deus a escolheu, ela foi uma incubadora. Só isso, uma incubadora é o que uma mulher é, mas ela está ligada à semente do homem. Mas é uma audiência mista, mas tenho de dizer isto para que entendam do que estou falando. Agora, vocês ouvem seu médico e eu sou seu irmão? Com certeza vocês podem. Maria não tinha pólen em Cristo. Não houve sensação sexual quando o Espírito Santo a cobriu com a sua sombra, nem um pouco. Mas o Deus Todo-Poderoso, o Criador, criou a célula de sangue e o pólen. Se foi pólen de Maria, então os mortos não ressuscitam. Glória! Isso, chegou fresco. Acabei de captar. Então, se vocês dizem que não faz diferença o que fazemos, por que Deus nos disse para nos abstermos das coisas erradas? Por que Deus ressuscitou o corpo de Jesus, se não é assim? Portanto, vejam, não poderia haver uma mulher ligada a isto. Se houve, então seu corpo foi segundo sua mãe, Maria, pois ela teve uma relação sexual por um espírito cobrindo-a com a sua sombra, que a levou a emitir um esperma. E está errado. O Espírito Santo, por concepção imaculada, aleluia! Lá ele criou tanto o esperma do homem como o da mulher. Jesus a chamou de mãe? Ache isso na Escritura. Ele a chamou de mulher. Aleluia! Mulher! Isto é fresco. É por isso que está fazendo assim. Mulher, eis aí o teu filho. Milhões de quilômetros mais perto dela do que ele estava. Ele era Deus, nem judeu, nem gentio. Era Deus, tanto a carne quanto o corpo. Deus habitando nele. Deus habitando no esperma de uma mulher?
Não poderia habitar. Aquele esperma da mulher tinha de ter algo a ver com a nossa carne. Mas foi o sangue mais o esperma que Deus cobriu com a sua sombra. Ele poderia colocá-lo num toco, se quisesse. Sim, Senhor. Ele poderia colocá-lo em qualquer lugar que quisesse. Mas ele o trouxe pelo fato da mulher ter estado na queda. Lá saiu o filho imaculado do Deus vivo, criado, nascido de uma virgem, tanto o corpo quanto a alma. Porque Davi disse, não verei o meu santo, permitirei que o meu santo veja corrupção, o meu santo veja corrupção, tampouco deixarei sua alma no inferno? Davi disse isso. Estão vendo? Tanto a alma quanto o corpo e o espírito foram criados por Deus. Por ele, a mulher não era mãe, era mulher. Creio que era uma boa e santa mulher, com certeza. Ela nunca teria sido uma incubadora. Deus nunca teria escolhido uma incubadora suja. Querendo o Senhor, vou pregar sobre isso esta noite. Mas disse, uma incubadora suja para trazer seu filho à terra? Ele escolheu uma virgem que não havia conhecido o homem. Ela também não teve nenhuma emissão de esperma ou qualquer outra coisa quando o Espírito Santo a cobriu com a sua sombra. Pois Deus, de forma imaculada e infinita, criou nela a alma, o corpo e o Espírito de Jesus Cristo. Isso mesmo, ele era o Filho de Deus nascido de uma virgem. O que isso fez? Arrombou a porta do inimigo. Aleluia! Ufa, está ficando bom para mim. Olhem, por quê? Ele arrombou a porta do inimigo ali mesmo, para que todo homem que nasce neste mundo por desejo sexual, que não poderia ir para o céu, porque o sexo é o que começou isso no princípio, no Jardim do Éden, o motivo de se cobrirem. Quando ele fez isso, ele partiu aquela coisa em dois ali mesmo, e possuiu a porta do inimigo. Pelo quê? Ao tomar a semente real de Abraão pela primeira vez e derrubá-la por terra. A semente real da fé e da promessa. Não uma concepção de Maria, mas de Deus. Arrombou as portas. Isso permite ao ser humano passar pela porta. Glória a Deus! O que ele fez? Então, tomou todas as portas do inimigo. Ele tomou a porta da doença. A doença não podia existir em sua presença. Não, Senhor. Tampouco qualquer outra coisa podia existir em sua presença. Um cortejo fúnebre não podia ficar em sua presença. Não. O que ele fez? Josué morreu. Moisés morreu. Todos os demais morreram. Mas não esta semente real. A morte não podia ficar onde a vida estava. Aquela mulher de Naim, saindo com seu filho, ele parou e disse, levanta-te, filho. Aquela menina que estava morta, filha de Jairo, ele falou uma palavra lá no mundo desconhecido e disse, filha, levanta-te. Lázaro morto há 4 dias e seu corpo apodrecido, e sua alma estava longe dele há 4 dias. Ele disse, Lázaro, vem para fora. Glória! Aí está ele. O que ele fez? Rompeu os selos de tudo. Aleluia! Quando ele teve de morrer, então, ele não podia ter mantido aquela vida. Ele nunca teria morrido, mas teve de dar aquela vida. E quando deu aquela vida, ele experimentou a morte. E sua preciosa alma, como a Bíblia disse, desceu ao inferno para tomar o meu lugar e o seu lugar. A semente real de Abraão. O quê? Ele era a semente real. Oh! Glória! Agora nós somos a semente real, a qual fica com a palavra, exatamente como ele foi. Pois no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Não estão vendo onde está a semente real? A semente real é a que fica com a palavra. Vocês, fracotes, que estão dispostos a aceitar coisas do diabo com suas modas do mundo. Não estou falando com vocês aqui. Aí fora, vocês, pregadores que sabem que pregam que os dias de milagre já passaram. Pregam que não há isso de batismo do Espírito Santo. Que vergonha! E chamam-se de semente de Abraão. A semente real fica com a palavra. Semente real, que não nasceu pelo homem, nada a ver com homem ou mulher.
A mulher é a igreja. Nada a ver com a igreja. Maria não teve nada a ver com a semente. Tampouco a igreja. A chamada organização tem algo a ver com a semente. Que nasceu do quê? Não de uma organização. Não metodista, batista, presbiteriana, católica, luterana e tal. Mas que nasceu da semente real da promessa de Deus. Esse é o que toma a porta do inimigo. Já foi tomada para ele. Pois se estiverdes em mim, e a minha palavra é em vós, pedi o que quiserdes, vos será feito. Aí está. É uma promessa. Já está feito. Sua preciosa alma desceu ao inferno, para onde eu devia ir. Mas naquele terceiro dia, Sansão, levando o portão da cidade às costas, não teve nada a ver com isso. Ele tomou as portas do inferno, as portas da sepultura e tudo mais. Ele não a levou montanha acima, mas a destruiu. Aleluia! Ele possuiu a porta do inimigo. As atmosferas que estavam cheias do poder do diabo acima, nem anjos, nem nada podia descer. Não podia haver intercessão, pois o sangue de bodes não tirava o pecado, mas seu próprio sangue tirou o pecado. E ele subiu ao alto, levou cativo o cativeiro. Ele dá dons aos homens. Agora, cada um da semente de Abraão que está disposto a pagar o preço, vir e se arrepender dos seus pecados, ser batizado em nome de Jesus Cristo para perdão do seu pecado, ser cheio do Espírito Santo e suportar o teste. E quando tiram o mundo de dentro de você, as coisas que se foram, tudo o que está errado, tudo o que parece errado, como as mulheres com seu cabelo, os homens com sua conduta e as igrejas com suas organizações, e o pastor que faz a vontade dos seus diáconos, e todos esses tipos de coisas. Algum grupo mundano ou algo assim que entra lá e leva um pobre pastor a ser expulso da igreja. Continue, pastor! Deus o abençoe! Fique firme com a palavra. Não aceite nada. Ele subiu ao alto. O que ele fez? Ele abriu um buraco, uma porta, a oração desta semente de Abraão. Por quê? Por quê? Se somos o corpo de Cristo, se estamos mortos, nos consideramos mortos e sepultados em Cristo e ressuscitados com Ele na ressurreição. Ele é a cabeça do corpo. Onde a cabeça está, o corpo está com ela. E então, esta manhã, onde cada um que fez isso está assentado com Ele nos lugares celestiais, como a semente real. Louvado seja Deus. Sem portas. Você não pode orar até aqui e dizer, aí está uma palavra. Eles o bloqueiam. Aí mesmo. Mas se nosso coração não nos condena, se sabemos que estamos andando nos mandamentos de Deus, vemos nossa vida limpa. Vemos isso. Cada palavra que Deus ordenou, nós aguardamos. Então, as portas de todo o inimigo são possuídas. Então, pedi o que quiserdes, vos será feito. Ele possuirá a porta do seu inimigo. Oh, irmão, que igreja seria essa? Quando voltar a Phoenix, o Senhor me permitindo, espero, quando entrar neste tabernáculo, que estes bancos estejam ocupados. E todos os bancos do movimento do Evangelho pleno nesta cidade estejam ocupados com santos do Deus vivo, que tenham aparência de cristãos, falem como cristãos, ajam como cristãos, com o Espírito de Deus movendo-se entre eles, que, se alguém pecar, o Espírito Santo declare de imediato. Ele o fará. Vocês têm visto isso na fila de oração, assim como aqui no altar, onde diz, volte lá e acerte com seu marido. Vá, diga à sua esposa que você esteve anteontem à noite com aquela mulher sentado em tal lugar. Se ele fizer isso aqui, andando na palavra, ouvindo aquela voz mansa e delicada, ele fará isso em vocês. Vocês são a semente de Abraão, então sem pecado. Pregador, não gostaria de ver isso em sua igreja? Entrar nesta igreja e olhar por aqui, ver homens e mulheres piedosos, santos, sentados aí, repletos do poder de Deus. O pecado não poderia entrar. Um homem entra e se senta. O Espírito se levanta e diz, John Jones, você vem de tal cidade, de certo lugar. Ele está aqui para encontrar cura para seu corpo. Estão vendo? Ele fez certa coisa em certo lugar. Ele fez isto e ele pegou, tem de devolver isto, acertar isto, então Deus o curará daquele câncer. Assim diz o Senhor.
Mas que coisa! Deem-me uma igreja, deem-me 10 homens realmente joias de Deus, a semente real. Juntem esses homens e vejam o que acontecerá. Deem-me este pequeno edifício cheio de pessoas assim, e lhes mostrarei uma luz a qual o mundo correrá. Isso mesmo, é o que Deus quer que sejamos. Vós sois uma cidade edificada sobre um monte. Vocês são a semente real de Abraão. Possuirá a porta do seu inimigo. Doença, há uma causa para a doença. Há uma causa para estas coisas. E Deus, o Espírito Santo, está aqui para revelar isso e lhes dizer por que não a recebem. Qual é o nosso problema? Não temos de nos perguntar, fará isto? Já está fazendo. O que vocês fazem? Notem esse profeta. Ele não deu ouvidos ao vento veemente. Glória a Deus, aleluia. Isso é bom. Agora lembrem-se, não estou condenando isso. Espero que todos entendam. Alguém disse, o irmão Branham não crê em dizer glória a Deus, aleluia. Bem, olhem para mim aqui em cima agora. Eu creio em gritar, falar em línguas, dançar no Espírito. Mas, irmão, quando você deixa de ouvir aquela voz mansa e delicada da palavra, é isso que o pega. É isso. Elias sabia que todo aquele reavivamento estava acontecendo lá fora, mas isso nunca o atraiu a sair. Mas quando ouviu aquela voz mansa e delicada de Deus, então ele foi atraído e cobriu o rosto, saiu. Porque Elias era a semente de Abraão, seguindo a palavra. Se estiverdes em mim e as minhas palavras em vós, então pedi o que quiserdes, vos será feito. Inclinemos a cabeça só um instante para a oração. Oh, igreja, quando termino de pregar assim, como me sinto? O Espírito se aparta de mim e olho para trás. Vejo pessoas que realmente tirariam do bolso e tirariam da comida de seus filhos para me dar. Vejo jovens mulheres aqui, talvez de cabelo curto. O que elas fariam? Fariam qualquer coisa que pudessem por mim. Homem vivendo com uma esposa assim, e eu repreendendo com essa palavra, magoando, sua consciência está abatida. E mesmo assim, esse homem iria aqui e trabalharia como escravo e me enviaria seus dízimos. Isso mesmo. Então, isso me faz sentir envergonhado. Voltando à carne, então, você sente o que eu disse? Não quero magoar. Não é isso. Mas, ó irmão, e minha estimada irmãzinha e irmãozinho, se essa é a palavra de Deus e este é o seu Espírito fazendo essa palavra ganhar vida para vocês, o que será no dia do juízo? Estou tentando prepará-los para aquele dia. Por favor, apenas recebam a sua palavra. Se eu pregar qualquer coisa que não seja a palavra, uma promessa de Deus, então vocês têm direito de me falar. Mas esta é a palavra, e é porque os amo. Não é porque eu não queira vocês no barco, é porque o barco não os levará até o outro lado. Vocês vão naufragar um dia destes. Vocês têm de ir a juízo. Culpado do mínimo é culpado de tudo. E quando sabem que é certo fazer algo, é a palavra de Deus e uma promessa a fazê-lo, e não o fazem. Que me dizem disso? Pedirão que vocês expliquem a razão. E então, quando esta mensagem, esta manhã, estiver diante de vocês na tela, no dia do juízo, e então, pensem nisso, amigos, vocês podem morrer antes que o dia acabe. Todos podemos. E uma coisa é certa, vocês vão morrer. Outro dia, fiquei olhando minha mãe, segurando-a em meu braço. Segurei meu pai um pouco antes disso e o vi partir. Tenho visto chegarem ao fim do caminho os que achavam que estavam muito bem. Disseram, irmão Branham, se eu pudesse viver um pouco mais. Tarde demais, então.
E lembre-se, a morte não muda a alma, só muda a sua morada. E se vir que algo dentro de você, seja racional agora, se vir que algo dentro de você está fazendo com que haja assim e sinta-se assim, como não deveria se sentir, arrependa-se esta manhã. Quer fazer isso, amigo? Venha. Não precisa ser assim. Você é uma pessoa infeliz. Viva uma verdadeira vida de semente real. Deus o quer hoje. Quer levantar a mão enquanto está de cabeça e coração inclinados? Diga, irmão Branham, levanto a mão a Deus. Honestamente, de coração, é o que quero ser. Isso é de fato o que quero ser. Eu errei aqui e em tudo mais, mas realmente eu não quero ser assim. Quero ser o que o irmão falou esta manhã. Ore por mim, irmão Branham. Estou levantando as mãos a Deus, não ao irmão Branham, mas a Deus. E em meu coração, Ele conhece o meu coração. Anseio ser o tipo de cristão de que o irmão está falando, uma semente real de Abraão, por meio de Jesus Cristo. Levante a mão agora e diga, ore por mim, irmão Branham. Deus o abençoe. Deus o abençoe. Com certeza Ele fará isso por você. Nosso Pai Celestial, à luz da Tua palavra, no poder da Tua ressurreição, e reconheço, Senhor, que as pobres pessoas muitas vezes ficaram confusas aqui As pessoas mal sabem o que fazer, um vindo dizendo uma coisa e outro vindo dizendo outra. E aqui em Phoenix, esta grande cidade turistas, onde tudo de toda a nação vem parar nela, tanto física quanto espiritualmente. De pé na montanha, o outro dia, e pensando em quantas vezes o nome de Deus é usado em vão em um dia aqui. Quantos adultérios são cometidos, quanto pecado e sujeira nas ruas aqui, e bares, e bêbados e tudo mais. Muitos professando ser crentes, cristãos. Mulheres andando na rua com um cigarro na mão, andando com roupas imorais. Quando tu disseste que cheirava mal diante de ti, é uma abominação. Como um velho mictório sujo, imundo e fedorento em algum lugar. Oh Deus, como poderia uma mulher que afirma ter o Espírito Santo fazer tal coisa e sabe que no nariz do Salvador isso cheira assim, é fedorento? Como ele poderia ter tal coisa em seu reino? Pai, se elas soubessem que estão a 1 milhão de quilômetros dele, eu rogo, Deus, tem misericórdia. Ninguém quer ir para aquelas regiões dos perdidos. Ninguém quer ir para lá, Pai. Longe esteja que qualquer um de nós vá. No entanto, lá no fundo, há um bom coração nessa pessoa, nesse homem, nessa mulher. Um homem ou mulher que é caridoso e amável e bondoso e foi enganado pelo diabo. O diabo fez isso. Satanás, estou contra ti, pois tu és inimigo do meu Senhor, és inimigo da palavra dele, e ordeno-te por Jesus Cristo, o Filho de Deus, como um ser mortal, sabendo que não tenho poder dentro de mim, não tenho poder para deter-te, não tenho poder para fazer com que qualquer destas mulheres se limpe, qualquer destes homens que estão ouvindo esta fita, ou seja onde for. Não tenho como fazê-lo se limpar. Sou impotente. Mas tenho a autoridade da palavra de Deus como servo para pregá-la e vinculado pelo dever a essa autoridade. Assim como um policial por aqui não tem poder para parar um carro, mas tem autoridade para fazê-lo. E Satanás, é melhor começares a ranger os freios, pois te ordeno, por Jesus Cristo, que soltes estas pessoas por todo o mundo, seja aonde esta mensagem for. Solta-as! Eu as requeiro, pois elas foram compradas. Elas não são de si mesmas. Foram compradas por bom preço. São a semente real de Abraão, o Senhor Jesus. Tu, hipócrita imundo, sujo, fedorento, enganador de homens, guiando-os cegamente para as valas do inferno. Solta-os. Ordeno-te, pelo Deus vivo, pelo sacrifício de seu Filho Jesus, que os soltes, para que suas almas estejam repletas da sua bênção e com sua presença, para que possuam a porta de todo inimigo
Tu os tens feito ficar esperando por isto, aquilo ou aquilo mais, ou algum toque santo, ou algo mais. Mas estou dizendo que perderás o controle. Como poderia a doença ficar sob uma unção como esta? Só quando se recusam a olhar para a promessa além, como o pai Abraão olhou, quando pôde vê-lo em figura a centenas de anos de distância vindo. Solta-os! Em nome de Jesus Cristo, solta estas pessoas. Que o poder de Deus, o entendimento da palavra, enquanto são lavados por ela esta manhã, que o entendimento de guardar a palavra de Deus e suas promessas verdadeiras, um domínio que não pode ser rompido por Satanás. Que cada um se apegue a essa promessa, dizendo, é ela, estou me apegando a ela. Deus fez a promessa, sou a semente de Abraão, como posso duvidar da sua promessa? Move right on. Through Jesus Christ our Lord. Amen. E seguir em frente através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. I love him. Foi cortante esta manhã, amigos. Vamos adorar agora docemente. Seria possível, não levianamente, claro que não, isto é religioso. Vamos levantar as mãos àquele que amamos e dizer... Agora, a cada mulher ou menina aqui, esta é a minha mão. Deus as ama. A cada homem ou menino aqui, Deus os ama. Eu os amo. Agora não posso estender o braço e pegar a mão de cada um de vocês, mas que Deus lhes expresse o que quero dizer. Enquanto cantamos de novo, virem-se e apertem a mão de alguém. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos quando vos amardes uns aos outros. Vocês não amam esse doce sentimento do Espírito Santo? A palavra é um processo de purificação.
o purifica, faz de você uma nova criatura. Tira tudo. A palavra é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, circuncidando, cortando todas as coisas do mundo. Estão vendo? Então nos sentimos limpos, lavados, aceitando e crendo nele. É por isso que podemos cantar: eu o amo, porque ele primeiro me amou e comprou-me a salvação no Calvário. Não é bonito? Amo isso de todo o coração, estão vendo? Vamos tentar de novo, todos agora, realmente, com toda a força agora. Just